Nós vamos iniciar a escola dominical e nós finalizamos o estudo passado, foi a finalização da santidade de Deus, não é isso? Os irmãos que estiverem hoje com uma caneta, que a maior parte utiliza, os irmãos marquem muitas coisas que eu vou falar aqui, porque esse estudo vai ser só uma introdutória. Na verdade, nós vamos tentar falar hoje especificamente sobre a igreja de Corinto. Mas não é um estudo da igreja de Corinto, porque o pessoal fala assim, estamos estudando a igreja dos Gálatas, estamos estudando os Gálatas, os Efésios, a igreja de Tessalônica, mas na verdade nós não estudamos a igreja de Tessalônica, porque todas as igrejas, seja Tessalonicenses, os Coríntios, os Romanos, você não estuda a essência da igreja, você percebe nas cartas de Paulo todas as situações que existem na igreja. Os irmãos concordam com isso? Que Paulo ele apresenta nas cartas, quando ele coloca assim, graças dou a Deus pela vida de vocês, Paulo fala, em todas as cartas, de como a fé trabalha com vocês. Mas ele não está dizendo que isso é a perfeição da igreja. Ele está dizendo de alguns ou poucos. Ou está dizendo também, preste atenção nisso, que eu vou falar agora. Ou está dizendo, eu dou graças a Deus porque é esse o propósito de Deus para vocês, mesmo que vocês negligenciaram. Mesmo que vocês tenham negligenciado ou negligenciem, ou realmente façam vista grossa e pequem gravemente diante de Deus. Ele fala que o alvo das igrejas que foram formadas é este trabalho que o Senhor cita pela boca de Paulo. A abundante vida de graça, não é isso? A extinção da vida carnal e o renascimento de uma vida espiritual, inclusive com visão espiritual. Então nós vamos vendo tudo isso. Mas a igreja de Corinto, irmãos, essa igreja, ela coitada, não da igreja, não coitada da igreja. Paulo foi a igreja que ele mais fez visita, ele fez 3 visitas. Quer dizer, a terceira ele falou que ia. Não há um relato se ele concluiu. Mas essa igreja deixava Paulo tão triste. Eu não gosto de usar o termo que muitos líderes falam. Deixou Paulo de cabelo branco, que no final não tinha mais cabelo. Não, eu vou falar de uma coisa que é verdade. Paulo se entristecia. Porque olha as características dessa igreja. Para começar, era uma igreja ingrata, a igreja do Senhor. Ingrata, totalmente facciosa, preste atenção nisso, totalmente facciosa, e lidava com Paulo, que foi o que o gerou, que Paulo fala isso, vocês foram gerados em Cristo, e tratava Paulo como se fosse nada. Tratava Paulo, aquele que sofreu por eles, para que eles obtivessem a palavra, trataram Paulo de uma forma tão assim grosseira, que chegaram ao ponto de apontar Paulo como, será que você é verdade mesmo? Será que você não é uma fraude, não? Chegaram a questionar isso. Aí, talvez vocês falem assim, Jerônimo, você vai buscar essas coisas, porque é o primeiro pensamento que a gente vê. Compara a igreja de Corinto como uma pessoa. Não vai ver nada de bom, não? Não, Paulo já inicia a carta vendo aquilo que é bom. Mas aquilo que é bom, que você tem o direito e você tem a oportunidade de obter. Não quer dizer, Ronaldo, que você tenha. Entendeu agora? Eu vou orar aqui pelo Ronaldo. Graças dou, Ronaldo, a Deus diante de ti por você, porque Ele te concedeu, olha bem, Ele está aberto para você todas as graças e misericórdias diante do Pai. Todo o perdão dos seus pecados. Então isso é bom de ouvir, não é isso? Dá a impressão que você está também no mesmo nível, mas você pode não estar. Mas Paulo se alega, porque isso é como se Deus falasse assim, Paulo, mesmo que eles estejam trilhando um caminho difícil, eu não retirarei
aquilo foi concedido para eles. Então, todos que se arrependerem, a igreja tem 100 mil. Se um se arrepende e se entristece segundo Deus, ele vai diretamente correr para pegar o quê? 99 mil. Não. Ele vai correndo para pegar o que diante de Deus? Que tá livre. Mesmo que as pessoas rejeitem ou simplesmente desprezem. O perdão, as benesses de Deus com relação à salvação, não com relação a esse mundo. Vocês vão ver Paulo falando, olha, tudo desse mundo aqui vai passar. E as contendas de vocês têm a ver com esse mundo. Porque vocês querem, eu estou resumindo para a gente entrar, vocês querem fazer com que as vossas atitudes neste mundo sejam autenticadas por Deus. E ele não vai fazer isso. Olha só. O tema central vai se basear nesse versículo aqui, ó. Nesse. Abra em 2 Coríntios 13, 8. O tema central, irmãos, eu quero um pequeno versículo, eu quero que os irmãos entendam esse versículo. 2 Coríntios 13, versículo 8. Olha que ele é pequeno, mas fica difícil o entendimento se você não se colocar assim, Senhor, me dá um entendimento disso. Essa pequena frase que Paulo falou. Uma pequena frase. Pode ser que os irmãos me surpreendam e falem assim, entendemos perfeitamente, Geraldo. Porque é o dever da pessoa que se diz guiada por Deus entender a palavra, porque não procede do seu entendimento, procede de uma obra do Espírito na nossa vida. Já repararam que, antes de ler, que Paulo fala assim, no início da carta aos Coríntios, Deus escolheu as coisas vãs, já leram isso? E desprezíveis, olha que palavra fala, desprezíveis desse mundo, para envergonhar, e as que não são, não é isso? E as que não são, ou seja, aquelas que não são, simplesmente não são, para envergonhar e desprezar as que o quê? As que são. As que são. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, que é como a sua mente, Beth, na verdade deve ser transformada depois que começa a Cristo louca. Vê se você entende. Louca não é a loucura que é tratável. Tem um nome para isso. Quando fala de loucura, não é uma coisa patológica. Mas, ou seja, o teu pensamento vai ser avaliado como uma loucura. Porque como você, Elizabeth, pode alcançar um pensamento desse se a sua vida toda é igual à nossa, aos olhos humanos? Como você pode adquirir um pensamento tipo, não terei ódio, não consigo mais, por mais que eu queira sentir, ele já foi extinguido da minha vida. E isso é uma loucura. Por quê? Porque a classe dos bruxos, não citando aqui, duvida disso, sabia? O bruxo, ele acredita que ele pode fazer qualquer coisa. Isso é uma regra da bruxaria e da feitiçaria. Eles podem fazer qualquer coisa, mas jamais acreditam numa coisa, sabia? Ele diz que não existe poder no mundo, poder de bruxo no mundo que consiga fazer isso que eu vou citar aqui agora. Ele diz que não existe poder que mude o caráter de um homem. Não existe bruxaria que mude o caráter de um homem. Então eles não creem na regeneração, na salvação e no perdão dos pecados. Nunca vão crer. Porque são guiados pelo pai da mentira. Então, vamos ler. Estão com a Bíblia aberta aí? Vou pedir a Joyce. Lê, Joyce, o versículo 8, né? 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Agora eu pergunto. Entendem isso? Vocês se entendem e podem falar, entendo, é isso que quer dizer. O que Paulo está avisando para a igreja de Coríntios no final já da sua carta? Irmãos, porque nada podemos contra a verdade. Nós não temos capacidade nenhuma se agirmos contra a verdade. Mas somos muita coisa se formos pela verdade.
Então, o que vocês podem perceber aí que Paulo estava dando... E pensa como checkmate, a jogada final. O que ele quis dizer com isso? Olha, nada podemos contra a verdade. O que é poder? Isola essa parte. Poder. Nós não podemos. Esquece o restante do versículo. Nada podemos. Quando fala nada podemos, o que ele quer dizer? Isolando essa frase do restante do verso. Nada podemos. O que ele quer dizer? Isso. Não há o que fazer e nem ao menos produzir nada na nossa vida, até mesmo que seja conceituado por todos unanimemente como perfeito. Não pode ser contestado, no caso. Sim, nós nada podemos contra a verdade, contra a nossa vida. Olha aqui, a nossa vida, pelos nossos pecados, pela nossa negligência, contesta a verdade. Ou seja, você não anda com a verdade. A verdade não é enfatizada na sua vida. Então ele fala, nada podemos fazer, viver ou sentir enquanto formos contra a verdade. Mas sim, podemos existir, fazer e sentir perfeitamente sendo pela verdade. Ou seja, essa frase inicia o que nós vamos falar hoje. Inicia. Por quê? Estamos contra a verdade ou estamos pela verdade? Porque o próprio estudo vai chegar a fazer você chegar a uma conclusão. Ninguém vai precisar apontar um para o outro aqui. Você vai verificar, eu estou contra a verdade ou pela verdade? Porque os coríntios gostavam de realizar coisas. E Paulo citou para eles assim, vocês não vão conseguir fazer nada enquanto entre vós houver o pecado. Não importa. Vocês jamais vão conseguir realizar alguma coisa. Aí o pessoal pensa, realizar o quê? Nessa terra as coisas são lícitas a nós? Até isso também. Mas Paulo estava citando o seguinte, vocês jamais vão conseguir manter esse orgulho que vocês têm de dizerem que são cristãos e são judeus, enquanto vocês fizerem vista grossa para o pecado. Vista grossa. Então, esse é o versículo de abertura. Vocês não podem nada enquanto vocês lutarem contra a verdade. Olha que coisa forte. Acusou a igreja. O que vocês estão fazendo é lutando contra a verdade. Vocês criaram a própria verdade de vocês. E vocês querem que Deus fique calado ouvindo isso de vocês. A verdade é somente uma. O que diz João 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis. E uma vez que eu conheço o Ronaldo, eu posso dizer, uma vez que eu conheço o Ronaldo, de forma social, de forma pessoal, uma vez que eu conheço o Ronaldo, eu tenho como desconhecer o Ronaldo? Olha bem, por mais que o Ronaldo haja de uma forma inconveniente, eu vou estar sempre conhecendo ele. E cada dia que eu convivo com o Ronaldo mais próximo, eu sei daquilo que o Ronaldo é capaz de fazer. Não estou falando de mal, bem não. Qual é a sua capacidade? E sei também, passa a conhecer suas fraquezas. Agora, o que é necessário para alguém conhecer uma outra pessoa? Sem isso, não tem como conhecer. É o primeiro ponto. Quando você fala assim, conheci fulano, o mínimo que aconteceu foi o quê? Apresentação. Uma apresentação. Uma apresentação tem como, Ronaldo? Você conhecer alguém? Não. Se, no mínimo, muito prazer. Eu sou Ronaldo. É verdade, muito prazer, eu sou a verdade. Tanto você vai me conhecer, vai conhecer a verdade, como ela vai te conhecer. Porque a verdade, ela provém de Deus e é dada a nós. Conhecereis a verdade, ou seja, terá encontro com a verdade e ela vai fazer o quê? Em tese, não com relação à palavra, com relação humana.
em tese, humana. Conhecereis a verdade, ela vai o quê? Libertar. Mas adianta, Beth, você conhecer, agora usando você como exemplo, a verdade e saber que ela te liberta, se você não considera o teu coração um estado de libertação, de quê? Eu só acho bonito. Eu já vi que eu tenho que seguir essa frase. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas se eu tenho consciência de libertação, de quê? É isso que acontece no coração humano. Qual a minha consciência de libertação? Antes da verdade aparecer até mim, eu gritei. Lembram do endemoniado gadareno? Que foi citado aqui no estudo, isso é bíblico, que ele clamava pelos montes, e Jesus estava do outro lado do lago, de repente fez assim, parou a pregação com o povo e falou assim, passemos para outra banda. E era noite, era perigoso. Passemos para outra banda. Alguém está gritando. No meio do caminho, Jesus indo, mesmo sendo Senhor, levantou-se o quê? O que a Bíblia fala? Quando ele pegou o barco e estava... Hein? Isso, a Bíblia fala, e levantou-se um grande temporal. Levantou-se, esse nome no grego, ou seja, dá a intenção de agir. E aconteceu, por causa do caminho de Jesus, uma grande tempestade. Jesus teve que agir na sua soberania e natureza de Deus, para que pudesse alcançar uma pessoa que clamava e gritava. Então, a verdade chegou até o endemoniado gadareno. E ele estava conhecendo, porque a verdade realizou o que com ele? Entenda bem, assim que Jesus chegou na praia, quem se apresentou para Jesus? Quem se apresentou? Assim que ele chegou em Gadara, quem se apresentou para Jesus? Onde estava o endemoniado gadareno? Quem foi que se apresentou? Fala. O endemoniado. O endemoniado. Então era ele? Não. Era ele? Era o João Siqueira que estava ali? Não, era o... Por que se apresentaram aqui? Temos nós contigo. Por que o senhor veio para cá? Raio, nós estávamos bem aqui. Entendeu? Agora, é isso. A libertação daquele homem fez com que ele conhecesse a verdade e ele desejou seguir a Cristo e Cristo deu uma ordem para ele. Não, você deve ficar aqui e testemunhar das grandes coisas que Deus fez para com você. Então, quando você conhece a verdade e conheceu verdadeiramente que Deus visitou isso, você esquece das grandes coisas? Não. Esquece de como era a sua vida? Não. Então, e se você não esquece, aí virou a matemática. Tem cabimento quando você retorna a essa vida? Não tem cabimento. Então isso acaba comprovando que no futuro que a pessoa não queria. Ela desejava, ela gostou da verdade, mas nunca a conheceu firmemente ao ponto de abraçar a verdade. Olha, nós clamamos, eu estou entrando na igreja de Coríntios, e nós clamamos por tanta coisa podre quando nós conhecemos a Cristo, não conhecemos. Alguém vem, revela a palavra entra com doçura na nossa vida, realiza milagres fantásticos, como milagres do perdão, como milagres da aceitação da vida pecaminosa. Sim, mas por que o tempo vai passando e fazemos com que esses pecados não somente retornem, como obtenham um lugar especial junto com a sua vida com Deus? Repara bem, sua pessoa era mundana e vivia em farras inconvenientes e vivia rodeada de pessoas que nunca lhe trouxeram bem. Ela é liberta, ela se sente libertada de todas as situações, inclusive das pessoas que davam mau conselho, aí depois ela arruma outras pessoas. Mas arruma segundo a sua própria consciência. Ela arruma pessoas que estão, eu estou citando um exemplo, pode ser outra situação também. Ela arruma uma situação que antes era o que ela condenou, que arrastou ela para o buraco, mas agora é bem-vinda porque ela mente para si mesma, dizendo que ela vai ter o que sobre a situação? Um quê? Controle. Bingo. Essa é a palavra. O famoso controle. Paulo combateu isso. Que controle vocês têm?
Que controle? Olha bem, quer ver? Deixa a Bíblia aberta no começo no primeiro capítulo de Coríntios, de 1 Coríntios. Alguém lembra um fato marcante na igreja de Coríntios que aconteceu? Que chamou a atenção tanto da primeira carta como da segunda carta? Quem é que lembra? Já foi comentado aqui no estudo. Um fato marcante que aconteceu, que Paulo falou assim, como é que é o negócio? Quem é que lembra? Do caso que teve dentro da igreja. O que caso? Do filho, né? Quando tendo relação com a madrasta. Com a madrasta. A mulher de seu pai. Paulo, quando soube disso, olha o que diz aqui, ó, no começo. Acompanha comigo, ó. Deixa eu achar o versículo, não está nem marcado não, mas eu... Aqui. Silvia, dá para ler para a gente? Lê o versículo 10 do capítulo 1. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Pronto. Antes, vai, continua. Sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Isso, então Paulo estava colocando, ó, eu desejo que vocês pensem a mesma coisa. Sejam unânimes, porque Deus é um só. Aí olha só, pulando para o capítulo 4. Deixa eu ver se é o 4. Aqui, não, capítulo 5. Olha o que ele falou. Eu pedi a Silvia para ler, porque nós vamos voltar para lá depois. Ó. Lê, irmã Beth, lê para mim o capítulo 5, versículo 1. 5. Isso. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ó, entenda bem, gente, abusar da mulher de seu pai é uma coisa promíscua, feia. Não, mas não era esse o problema. O problema é que Paulo só soube disso, não foi pela liderança da igreja. Foi por uma mulher que representava uma família, Chloe. Alguma outra tradução diz Chloé, tem uma Chloé. Ele soube por ela do Paulo. Olha, o negócio é esquisito, Paulo. Paulo, a igreja está lá, olha, está próspera, os irmãos participam da ceia, os irmãos falam línguas, os irmãos disputam os melhores dons e tal. Hoje, né? Mas, não, bom, então, é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Mas, Paulo, aconteceu isso e ficou por isso mesmo. Ou seja, descobrimos que um dos membros possuiu a própria madrasta e abusou dela. Olha só, a Bíblia quando fala abuse da mulher de seu pai, não está dizendo que é uma coisa consensual e mútua, não. Nenhum abuso, Não, mas esse abuso vai mais profundo no grego. Ou seja, dá a impressão que de uma forma ou de outra ele conseguiu. Vamos dizer assim, para a gente não falar nenhuma palavra que vai pegar mal aqui. Ele conseguiu. E foi descoberto. Mas isso levou um tempo. Foi descoberto. Ele em si viu que não houve punição da igreja. A igreja em si falou assim, temos coisas mais importantes para nos preocupar do que isso. Então, quando a igreja começa a disfarçar o pecado, o que está acontecendo com a igreja? está sendo enganado. Sim, mas ela parou de trabalhar, ela está disfarçando o pecado porque ela parou com as coisas também de Deus, ela parou com os cultos, ela parou. E por favor, quero que vocês pensem nisso. Continuam, mas sem a verdade, por engano. Sim, mas como é que é? Sim, você está certa. Mas como é que pode ser? Desmoraliza. Não, como é que pode ser aceitar? Lembra que eu te falei da posição da mãe e do pai na família? No estudo da santidade de Deus? Como é que fica isso assim, ó?
Não é somente porque uma pessoa fez um pecado que talvez outro teria feito oculto. O problema é que eu estou sabendo. Eu estou sabendo. Então, eles continuavam ceando, ó. Eles continuavam ceando, por isso Paulo falou um mistério na ceia. Aquele que come e bebe, sem discernir o quê? Todo mundo ouve na hora da ceia. O corpo e o sangue de Cristo, come e bebe o que para si? Condenação. Então ele estava dizendo isso. Ele continua normal na igreja. Tipo, daqui em diante eu não vou fazer mais. Um exemplo. Controle, né? Isso. Então, olha bem, Acho a que é o igreja controle. começou a achar assim, ó. Irmãos, é uma coisa que eu quero, eu vou falar, eu não vou ter pressa. E realmente é necessário que os últimos estudos, eu tenho notado que Deus, é como se Deus estivesse fazendo assim com os irmãos, mas a começar por mim. Entendam isso de uma vez por todas. Eu vou dar toda a graça para que vocês entendam isso. Paulo, quando citou na ceia, vocês não discernem, não sabem o que vocês estão fazendo. E o que Jesus falou foi fazer isso em memória de mim. Como você pode ter memória de Cristo? Se ao mesmo tempo ocupa na sua mente a memória da sua fornicação e pecado. Então isso começou a ficar grave. E aí você leu, Beth, foi qual que você leu? O 1, né? Isso, leu 2 para mim, por favor. Estais inchados, e nem ao menos os entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Sim. Eu quero explicar e defender Paulo. Se eu chego ao ponto de ter que tirar uma pessoa do meio, o que está acontecendo? Ou segundo os ensinamentos bíblicos de amor, perdão e compaixão e até mesmo reconciliação. Para eu chegar ao ponto de tirar uma pessoa do meio, o que pode estar acontecendo? Influência. Sim, não, para eu chegar até a igreja ter que tomar essa posição, é porque está acontecendo o quê com relação a essa pessoa? É irreversível a situação dela. Ele está convivendo normal. Daqui a pouco, talvez ele já tenha isso tenha sido reincidência de outros fatos. Mas o que chamou a atenção é que dessa vez ele fez com a madrasta. Então eu estou especulando? Estou. Mas eu estou especulando uma coisa que é provável. Você acha que essa pessoa... analisado. Ele age com naturalidade. Isso, então. Mas por quê? Porque a igreja de Corinto vinha de uma vida de carnalidade. O tempo da deusa Diana era no meio de Corinto. E a deusa Diana exigia... Como é que é a palavra que fala quando se junta muita gente? Promiscuidade, mas tem uma palavra, orgia. Orgia, ela fazia parte do culto. Então pensa bem, como é que você pode libertar uma pessoa, não você, mas Deus, e não colocando ele como fraco, e algumas pessoas ele não tem como libertar, enaltecendo o poder de Deus. Como pode ser a libertação de uma pessoa que vive na podridão? Se ela ouve a verdade, e a verdade toca no coração dela, Ela se liberta da podridão. Ela vive na podridão e acha aquilo normal. Isso, Beth. Então, qual é a mudança que tem que ser nela? Agora, você respondeu certo, agora responde essa. Qual a mudança de Deus que age nela e é recebida pelo coração dela desesperado? Arrependimento. Sim, mas você falou assim, ela acha o quê? Repete o que você falou antes. A Thaís já não lembra, não? Acho que é normal. Normal. Ela vive essa vida e para ela, eu sou assim mesmo, não é isso? E então a transformação vai fazer a principal coisa, vai ser o quê? Se ela tem a sua opinião, o que vai fazer com ela? Você respondeu quase isso. Vai se libertar. Mas se libertar, tudo bem. Vai convencer. Se regeneração é a mudança da mente, reconhecer, ok, mas tem uma palavra, vocês podem colocar de uma forma mais forte. Reconhecer os pecados e se arrepender. Isso. Mas na verdade ela não vivia de uma forma corriqueira e banal. Então o que o Espírito Santo fez com ela primeiro? Porque ela tinha certeza que, eu ligo não, eu gosto dessa vida. Reconhecer que aquilo é errado. Mas tem uma palavra. Tem uma palavra boa. Convencer. Ou seja, Beth, quando eu chego a convencer você, por isso que eu falei que você estava certa.
Era só essa ênfase. Quando eu chego a convencer você, eu consegui mostrar na sua mente e você fez uma coisa que você não faz. Admitiu, ou seja, realmente, o que acontece, não há admissão de pecados, não tem. Assumição dos pecados. Ou seja, eu chego para você, o Espírito de Deus me usando e mostro. E ele convence você de forma espiritual, santa, agradável e com boa vontade para com a tua vida, que você está debaixo de uma ira e que a sua condenação é certa. Aí você fala assim, meu Deus, que vida que eu estou vivendo. O que é isso? O que é isso? Agora, poderia ter acontecido uma outra coisa. Ela poderia falar assim, o que a gente ouve muitas pessoas incrédulas, eu posso falar incrédulas não com julgamento, mas incrédulas pelo que nós vemos e pelo que conhecemos da palavra. O que elas respondem? Assim, quando você começa a falar de Deus, a pessoa fala logo, ela xinga você por um acaso? Não, até concordo. Não concorda, Deus é muito bom mesmo, não é isso? Por isso que não devemos usar essas palavras. Entendeu? Olha, Deus tem alguma coisa boa para a sua vida. É claro, Ele é Deus, Ele tem que querer coisa boa para mim. Entendeu? Por isso que entra a blasfêmia. Como pode um Deus que diz que é bom fazer tal coisa? Mas Ele não fez. Quem fez foi o teu pecado. A santidade dele ferida gera uma consequência. Aí eu digo, você falou, ela convenceu a pessoa, não é isso? Convenceu a pessoa. A Silvia citou, se não houver arrependimento, não é isso? E a Beth citou, que eu não estou lembrando de tudo, e a Beth citou, está acontecendo um costume, ou seja, não sei se foi essa palavra que você usou. Normal, a pessoa acha normal. E sim, mas quem pode botar essa frase melhor? Se acostuma com... Conveniência. Não, a conveniência tem a ver com o seguinte, eu quero mal, mas eu também quero bem. Mas a Beth citou assim, eu sei. Torna aceitável. Isso, aceitável. Ou seja, na verdade... Porque todo mundo faz. Opa, é essa. O quê? Porque todo mundo faz. Isso! Todo mundo já fez isso uma vez na vida. Beth, até a prostituição e a coisa promíscua, que por decência nós condenamos, que não somos bobos de dizer que de vez em quando nós temos um pezinho ali também. Como é que é? Porque todo mundo faz. Isso, ou seja... Já aconteceu com todo mundo. Então isso, quando eu falo assim, todo mundo faz, entramos na ponta principal do estudo. Banalizou, né? Não só banalizou. Se eu peco e me defendo com... todo mundo faz, eu estou dizendo que não é pecado? Não, está dizendo que todo mundo peca. Isso, não. Então eu estou em quê? Porque se eu falo que todo mundo peca, eu estou subentendendo que Deus não tem como fazer nada. Todo mundo faz, eu faço então, também. que palavra pode se usar para isso? Eu estou em quê? Conivência. Sim, mas e quando você... E também é omisso, né? Não. E quando você sabe uma coisa no seu íntimo... Exemplo. Uma pessoa... negação. Em negação. Negação. Eu entro em negação. A igreja de Corinto está cheia de negação. Quer ver um exemplo? Paulo escreve para eles e a primeira coisa que Paulo sabe que eles estavam brigando é que eles diziam, uma parte da igreja dizia assim, eu sou de quem? O que dizia? De Paulo. De Paulo, outro de Apolo e outro de Pedro, né? Esse que é Cefas. Então, o que eles queriam dizer com isso? Você, rapaz, você foi ensinado por Paulo. Eu nem acredito mais em Paulo, fundador daquela igreja, hein? Quem está me orientando é quem? Apolo. Mas homens santos, hein? E o outro que nada, rapaz, olha só. Minha orientação vem de Pedro, que é bem melhor. E desculpas para o pecado. Negação. Ou seja, eu nego isso dizendo que todo mundo faz, mas isso começa com essa divisão. As pessoas começam a procurar aquilo que Paulo fala a Timóteo. Homens que falem aquilo que vai agradar. Que ela quer ouvir. Isso. Se eu não me engano, acho que você leu isso essa semana, não foi? Então. É igual que muita gente usa também a palavra falando que a Bíblia é interpretativa. Que você pode ver isso de uma forma, mas na verdade tem outras formas de se ver. Tá Então, bom. Ótimo. Peraí. Então, fala, vai ter que se atualizar. Não, mas não sai isso não. Repete isso, não vai conseguir repetir, vai.
que tem outras pessoas que usam da palavra como de forma interpretativa. Alguns falam, não, isso daí você interpretou dessa forma. Ele não quer dizer que pode ser mas então interpretado isso já de saiu da negação. Não tô É dizendo que melhorou. manipulação. Hã? Manipulação da palavra. Tem outra palavra. Olha aqui, eu não consigo mudar uma área da minha vida, eu digo humana, Uma adaptação. que eu tenho que render ela a Cristo para que ela seja totalmente exterminada e meu corpo seja curado. Eu não consigo, mas como a Bíblia é interpretativa, eu posso compensar fazendo o quê? Eu posso compensar essa fraqueza que eu tenho fazendo o quê? Isso no meu coração. Adaptando o que Calma. Estão entendendo? Ó, eu quero que eu seja... Interpretar da forma que me convém. Sim, mas com relação à sua vida lá, na igreja, sua vida com Deus, eu posso fazer o quê? Eu tenho um problema, já vi que não consigo largar o problema, mas não posso deixar a igreja. Não posso deixar aquelas coisas que eu faço que são enfáticas na igreja. Então eu faço o quê? Antes eu estava em negação. Mas quando a negação é jogada por terra, que ela dura pouco tempo, o que acontece? A pessoa faz o quê? Tem uma palavra para isso. Arruma um pretexto para fazer Está chegando lá. Se ela faz uma coisa e tenta fazer outras coisas boas aos olhos humanos, para que essa coisa... Uma compensação, né? Não. A coisa ruim está aqui. Enquanto eu pude viver em negação, dizendo que todo mundo faz isso, eu não sou santo, ninguém é perfeito, mas quando isso foi quebrado, que não tem mais como, o argumento não serve mais, eu faço o quê? Eu ainda não me arrependi, não tenho vontade de me arrepender porque eu gosto do que está acontecendo. Ou simplesmente assumir a minha fraqueza. Então, como eu continuo fazendo coisas aparentemente boas para Deus, eu faço o quê? Tem um nome perfeito para isso. A manipulação. Após a negação, o que acontece? Uma pessoa, quando sabe que está com a doença incurável, a primeira coisa que acontece... Aceitação. Quase. Quando uma coisa está aqui e você faz outra, o que você está fazendo? Substituição. Eu substituo. Isso é um pecado gravíssimo, porque acontece com todos nós. Nós não conseguimos nos desvencilhar daquilo que nós mesmos sabemos que é uma falta grave com Deus e que ela tem que ser limpa e lavada antes da minha partida. Sabe o que eu faço? Eu começo a me envolver demais nas coisas de Deus, aquelas que são mais fáceis. Tipo, quem é que deixa de dar um conselho para uma pessoa? Ciro, vocês aqui, todo mundo, não Ciro não, vocês, todo mundo aqui. Quando uma pessoa está com uma situação espiritual ruim, vocês sabem dar conselhos para a pessoa, não sabe? Você vai deixar de fazer isso porque você sabe que você tem um problema de uma coisa que você não consegue deixar? Você está entendendo? Então, quando você dá um conselho para alguém, poxa vida, eu consegui dar um conselho para alguém. Acho que é Deus trabalhando na minha vida, senão eu não conseguiria. Olha a substituição. Eu não conseguiria falar para aquela pessoa. Inclusive, essa pessoa falou assim, olha, muito obrigado pela palavra que tu me deu. Você me ajudou muito. Aí sabe o que acontece entrar na nossa mente? Começa a acontecer? Um alívio. E não, isso. Aí a gente volta para o outro estudo, né? Isso, o engano. Mas é bem pior do que a palavra somente engano. Eu começo a me acostumar com o meu pecado porque eu substituí. Quer ver um exemplo? Citei essa semana. Feio, um exemplo feio, muito ruim. As pessoas, elas... Hoje você liga o celular, né? A pessoa que você fala televisão, mas não. Você liga o celular e está lavando a louça e bota lá numa pessoa que está lá na rede social, que é o momento dela da pregação. Ela grita, ela esperneia, ela fala assim, pois eu estou declarando aqui agora, olha só, eu estou declarando isso aí vai acontecer na tua vida, isso, porque isso, aquilo. Então, o que acontece? Olha a substituição aí. A pessoa muitas vezes vive uma vida de pecado gravíssimo, mas olha só o que o diabo coloca no coração. Não, você não deve parar. Deve continuar. Olha bem, porque essa frase já foi citada aqui. Continue, não é isso? Mas continuar sem a bem-aventurança. Sem ser bem-aventurado, vale alguma coisa? Segundo o estudo que vocês estudaram?
sem ser encaminhado por Deus para continuar. E outra coisa, alguém pode continuar após o pecado, tendo o que de Deus? Perdão. Isso. Você entendeu? O perdão e a frase que Jesus falou para a prostituta. Vai, não peques mais. Isso. Vocês entenderam agora como é que é? Tem como vocês alcançarem isso. Essa visão. Um desejo de Deus. Olha, não faz mais isso. Não faça. Não faça. Então eu, Jerônimo, que vivo problemas na minha vida seríssimos que devem ser totalmente colocados no altar e falar assim, Senhor, mata isso aqui para mim, porque eu não estou conseguindo. Sou expert em dar conselho para os irmãos. Eu estou me colocando para os irmãos entenderem. Me colocando mesmo. Porque talvez assim vocês percebam bem. Então eu nunca vou deixar de aconselhar vocês. Mas isso pode ser na minha vida uma substituição. Eu substituí. Irmãos, eu estou falando da pessoa que é enfática na rede social. Há tempos atrás, houve um escândalo muito grande, triste. Eu juro para você, eu fiquei triste. De uma cantora, era chamada cantora, profeta e missionária. E ela se apresentava muito nova, sabe? E tal, era casada. Irmãos, é muito triste. Aquela mulher, quando ela pregava, quase descia fogo do céu. Não é porque eu estou querendo ver, não. A impressão que dava. Ela não tinha medo das palavras, assim. Hoje o diabo vai deixar de dominar você porque estou aqui debaixo do poder de Deus. Alguém vai falar, hipocrisia? Não, irmãos. Aí já nem digo hipocrisia ou mentira, não. Eu digo, sabe o quê? Uma mente tão cauterizada ao ponto de que o desespero que devia te levar para quem? Cristo. Devia levar para Cristo. Não levou você para Cristo. Levou você para outro lugar. Levar você para Cristo requer você cancelar e assumir como fracasso todos os anos que você viveu com Ele dessa forma. Requer reconhecer e falar, Senhor, eis aqui o teu servo hipócrita, imundo, que nunca foi lavado por ti, sendo que o Senhor ofereceu isso para mim. Então, Senhor, ainda há recuperação para mim, porque se há, Senhor Deus, eu estou aqui pronto para sofrer tudo isso, inclusive a perda de todas as coisas que o pecado me levou. Fala, Beth. Desse exemplo aí dessa pessoa que você falou, Só um minutinho. Lembra, por favor, relembre as coisas que eu falo, que eu volto e meio esqueço que o que você falou, tá? Porque eu vou precisar disso. Vai, fala, Beth. assim, desde isso que você falou a respeito dessa pessoa aí, eu sei quem eu me lembrei daquela passagem que fala assim, que Deus não se deixa escarnecer. Então as coisas posteriores que aconteceram seriam uma cobrança de Deus? Olha, Beth, se você diz conhecer o Senhor e... Eu nem acho que é cobrança de pecado. Não, na verdade, a punição do pecado, você sofre uma punição, um castigo. Então, muitas vezes esse castigo, ainda que severo, ainda é misericordioso. Tipo, não condenará a sua alma, não porque você ele não tem direito de condenar a sua alma, porque ele resolve lhe perdoar. Mas nós lemos na semana passada que se um justo viveu a vida toda fazendo justiça e no final se desviou de mim e começou a praticar, não é somente se desviar, porque se desviar pode ser relativo, não é isso? Eu considerar que eu me desviei. E começou a praticar tudo aquilo que os abomináveis fazem. Ezequiel diz, das justiças que ele praticou a vida toda, olha que coisa terrível, não lembrarei de nenhuma. Aí você sabe o que faz com essa frase Deus ser justo? É que aquele que praticou mal a vida toda, que foi ímpio a vida toda, ou seja, uma coisa protege a outra, olha só. Eu usarei do mesmo rigor. Pode ter praticado 80 anos, mas ele fez muita coisa, ele matou, ele fez isso. E no final, ele olhou para a vida dele e falou assim, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz, Senhor? E ele ouve do perdão, eu tenho esse perdão, o Senhor pode ser propício a mim? Quem falou isso? Que bateu no peito assim, Senhor, não levantava a cabeça e falou, Senhor, ser propício a mim, pecador. Quem é que lembra? Hã? Não,
que entraram dois no templo. O publicano e o fariseu. Então, o publicano não quis saber da acusação, era verdade. Eu não sou como ele, realmente. Ele batia no peito, não tinha coragem de olhar para o céu. Olha a tendência de uma pessoa que busca, que no desespero, fala assim: Senhor, por favor, me salva. Eu não tenho coragem de olhar para o céu e falo: Senhor, ser o quê? Propício. Essa palavra tem a ver com quando finalmente o sangue do animal era espargido no tacho do santuário. Não no tacho do santuário, chama-se propiciatório. Ser propício a mim, Senhor, agora. Eu preciso, age comigo, me lavando e me limpando. Porque eu sou o quê? Um pecador. Falar a mim, pecador. Então, entenderam? Mas eu vou voltar para a pessoa. Essa pessoa ficou famosa. As redes sociais não estavam nem assim com tanta ênfase agora, mas já tinham poder bastante. E da noite para o dia, essa pessoa foi gravada num ato de adultério que, segundo a pessoa que a acusou e tinha as provas, e estava com ela, e falou, não só mostrou as provas, como falou assim: eis aí a cristã. Essa é a cristã de vocês. A vida da pessoa acabou. Você sabe por quê? Porque a pior coisa que tem, nós não tememos a Deus, mas tememos a vergonha humana. A nossa reputação. Né? Isso. Eu aconselho os irmãos, não é viver no pecado não, mas assumirem que realmente, se não gritarem para o Senhor, se não saírem da parte de negação e da substituição, jamais acontecerá com os irmãos uma coisa que Paulo usou muito para combater isso, uma outra palavra. O que você faz quando está chegando o último dia do ano? Todo mundo pratica isso. Não vou fazer mais isso? Não é só fazer isso. E prometo realizar. Nunca não realizei. Por favor, fale isso, fale. Vamos parar aqui, vamos parar aqui o churro. Mas as promessas. Não, mas é mais A partir do ano que vem. rever o que você fez. Não é somente atitude. Tipo assim, se você é uma pessoa que não consegue arrumar, um exemplo, não consegue estabilizar sua vida financeira, você diz assim, não, um exemplo, não é nada de pecado que eu falo, não vou permitir. Esse ano eu vou tomar uma atitude. E vai acontecer comigo diferente, coisas que ele pode fazer, tipo assim, não vou mais querer entrar em dívida, não vou mais querer fazer nada, coisa que já era da vida dele ou dela. Então, na verdade, ela não fez uma promessa. Ela não tomou uma atitude. Correção de derrota, né? Tem uma palavra perfeita para isso, que todo mundo faz, mas não usa a palavra. Ela, naquele momento, se tornou uma pessoa resoluta. Ela executou uma resolução. A resolução nada mais é, no conceito formal da língua portuguesa, a resolução ela é uma, assim, a transferência e mudança daquilo que nos prejudica, ou seja, você fala assim, não, isso não. Tipo, uma pessoa te faz muito mal, não, agora chega. Eu estou dizendo humano. Mas a resolução diante de Deus, eu quero finalizar com isso. Entenda bem, irmãos, vocês repararam, por favor, entender, eu usei mais o que os irmãos falaram do que eu. Não mandei nada aqui, só usei o que os irmãos falaram. Prestaram atenção? A Beth falou, não sei se eu lembro, a Beth falou que... Ai, gente, não lembro. Vira normal, uma coisa, não foi normal que você usou? Foi normal. É normal. E você falou... Adaptação. Da pessoa... ela manipula a palavra. Adaptação. Ela usa da palavra de forma interpretativa. Sim. E a Silvia falou com relação ao arrependimento, o que tu citou? Você citou não somente a palavra nossa, você tem que se arrepender e pedir perdão. Sim, então isso. Nós usamos as três coisas para concentrar em Cristo, não é isso?
Não que elas sejam santas e consentem em Cristo, mas para que consentem em Cristo, para acontecer isso que nós falamos aqui agora, da pessoa desesperada. E uma pessoa desesperada, ela recebe a resolução perfeita que vem de quem? Você fala também a substituição, né? Que a pessoa substitui. Isso aí. Ou seja, infelizmente, quando você vê, irmãos, não é uma regra não, mas a igreja de Corinto fazia isso. Era uma gritaria. Não estou falando nem olhando para cá para o dia de hoje, não. Era uma gritaria, era uma falação de língua, sabe por quê? Porque todos estavam, eu vou ler só semana que vem, mas todos estavam inchados. Sabe o que é inchado? Orgulhosos de serem pessoas que falavam línguas, mas não tinha um pingo de temor de Deus. Agora escuta, essa é a finalização, não vamos passar adiante. Salmo 73, por favor. Você conhece? Não sei se é 73 não. Será que é 73? Senão eu vou passar vergonha aqui, eu não anotei não, estava na minha mente. Salmo 73. 73. Gente. Será que eu não marquei? Você vai falar da prosperidade? Não. É apenas... Ou é Salmo 37? Peraí. (77) Por favor. Me faz. Acho que eu marquei, irmãos. Isso aqui eu nem tô sem graça, não. É porque eu não marquei, ficou na minha mente. Eu disse, poxa vida, depois eu vou citar isso para os irmãos. Mas eu vou achar aqui, por favor. Espera só um pouquinho. Não, ele possui 4 versículos que são a mesma coisa. Não. Está marcado aqui, eu marquei pela manhã, mas se eu não der hoje não tem problema não. Eu faço a semana que vem, mas eu marquei. Eu marquei aqui. Não, eu vou ler na semana que vem, irmãos. Porque realmente eu marquei aqui, mas reconheço que durante muito falar do estudo, eu não anotei. Então vamos ficar procurando aqui. Vamos ficar procurando. Ah, que bom. Deus é muito bom. Está aqui. Salmo, não é 77, é Salmo 107. Por favor. Eu vou mostrar, eu quero comprovar com isso que é resolução vindo de Deus. Silvia vai ler o versículo 6. Beth vai ler o versículo 13. Está aí aberto, Ronaldo? Uhum. Ronaldo vai ler o versículo 19 e Joyce vai ler o versículo 28. Qual que eu vou ler? Ó, Silvia vai ler o 6. Eu achava melhor não marcar, não. Porque vocês vão ver uma coisa interessante. Vou marcar todos. Não. 6, Beth o 13, Ronaldo 19 e Joyce o 28. Vamos começar Eu sei. pela Joyce. Não, vamos começar pelo 6. O 6 é isso?
Peraí. Tá certo? Marcado? Sim. 6, 13, 19 e 28. Lê-se bem devagarinho e bem alto. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. 19. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele nos livrou de suas angústias. Joyce. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas aflições. O que vocês repararam aí? É o mesmo versículo. Tudo igual. 4 vezes o salmista colocou. Sabe por quê? Qual é a necessidade que vocês têm? A necessidade que vocês veem das coisas que faltam e tornam a vida de vocês um pouco difícil? Mas vindo de Deus, vocês acham que é isso que ele está fazendo? Olha que está dizendo 4 vezes o versículo repetido, ó. Na minha tradução é a mesma tradução, ó. E clamaram ao Senhor na sua angústia, ó, houve angústia, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Angústia, o Senhor livrou, isso é resolução, eu vou mudar a tua vida, eu vou fazer com que você vença essa angústia. E ontem, por incrível que pareça, uma pessoa, vamos encerrar aqui, uma pessoa falou para mim assim, Jerônimo, a mágoa está ficando uma coisa assim, até aceitável na igreja. Porque a mágoa, ela anda de mãos dadas com a justiça própria. Se alguém faz mal a você, você fica magoado. Então o culpado é quem fez mal para você. Porque você aparentemente confiava, gostava, essas coisas. Só que tem uma coisa, mágoa tende a crescer como um tumor e virar uma outra palavra. Ódio. Não, antes. Que a Bíblia fala que é raiz. Amargura. Amargura. A amargura, irmão, por favor, eu quero que os irmãos entendam isso, porque tem a ver com o que nós vamos continuar semana que vem. A amargura, ela acaba, Ronaldo, ela destrói a tua vida, destrói mesmo. A amargura no original significa o seguinte, eu não tenho prazer nem no Senhor, eu não tenho mais prazer. Mas eu continuo assim, eu não falo para ele. Lembra da definição de murmuração que logo nos primeiros estudos nós colocamos? A definição, os irmãos até anotaram. O que significa no original grego a palavra murmuração? Quem é que lembra? Não, eu sei que os irmãos... Insatisfação oculta. Isso, vai. Acho que é isso. Muda insatisfação por desprazer. Quem é que lembra? Desprazer, oculta muda por secreto. Secreto. Não, por secreto então. Desprazer, secreto, não revelado. Eu continuo vivendo, eu continuo vindo aqui para a escola dominical, eu continuo convivendo com meus irmãos, de forma alguma eu deixo de apoiá-los e até aceitar as coisas que são santas, são ditas para mim, mas no meu coração não sai a amargura que foi gerada pela mágoa, que por sua vez foi gerada por quê? Pela quebra de quê? A confiança, entendeu agora? A quebra de confiança gera mágoa que permanece no coração até virar amargura. É totalmente diferente. A mágoa é uma tristeza. Poxa vida, por que você fez isso comigo? Aí você continua. Aí vira aquilo que o maligno deseja que entre na nossa vida. A amargura. Atormenta o espírito e adoece o corpo. Né? Isso aí. O corpo reflete isso. E vocês vão ver por que Paulo fala assim. Por isso, só para encerrar, há entre vós o quê? Não, na leitura da ceia. Por isso é entre vós muitos o quê? Fracos e doentes. E não poucos que já o quê? Que já morreram. Que dormem, ou seja, que já morreram. Por isso, Paulo falou assim, vocês acham que vocês estão estranhando? Gente está morrendo, gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Paulo falou assim, é por isso que é entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos, olha, ele fala, não poucos, muitos, não poucos que já partiram. Por causa da amargura.
Não, por causa de tudo que está acontecendo com eles. Vocês vão ver no domingo que vem. Quer dizer, no domingo que vem, talvez, irmãos, não tenha escola, porque... É certo já, Joyce? Acho que sim. Você acha? Se por acaso mudar alguma coisa, eu vou avisar para os irmãos. Mas em princípio, no domingo que vem não vai ter escola, porque a Joyce e o Felipe vão precisar fazer um evento. Então, não vai ter a escola. Mas nós vamos continuar, hein, Ronaldo? Então, entendeu? Marca para você não perder o que você puder, pelo menos para o outro domingo. Por quê? Porque, irmãos, eu, hoje, mais do que antes, estou realmente aprendendo até de forma inferior com vocês. Ainda bem que vocês questionaram e colocaram o pensamento de vocês. Porque foi isso que eu pedi para Deus, Senhor, como eu vou introduzir esse estudo? Introduzir pior. Depois fica um pouco menos difícil. Mas introduzir pior, porque o entendimento não vai entrando na mente dos irmãos e fica complicado. Mas graças a Deus, porque os irmãos entenderam. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, bendito és tu, Senhor Deus, digno de toda a honra e de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Meu Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus amado, porque o Senhor tem ouvido, sem merecimento algum da nossa parte, Pai, o nosso grito de desespero, Pai. Senhor Deus amado, às vezes somos tão consumidos pelos nossos pecados, Pai. São tão dilacerados pela nossa vontade de afrontar a tua santidade, Senhor, o que acontece conosco, Pai querido, que entramos em desespero após, Senhor Deus amado, porque não queremos viver, não porque ferimos outras pessoas somente, mas principalmente e unicamente porque ferimos o Senhor, que é um Deus bom, Pai, conosco, que é o Deus que nos amou, que provou esse amor sem ter necessidade de provar, enviando o seu Filho e fazendo nele justiça por nós, ó Pai. Senhor Deus amado, nele fomos feitos justiça, Pai. E se é certo, como diz a tua palavra, que com ele sofremos, é muito mais certo de que com ele reinaremos, Senhor Deus amado. Então dá-nos, Senhor Deus, vigor, Senhor, para terminar os nossos dias. Eu não sei, talvez a morte de alguns de nós aqui esteja próxima para alguns dias a minha. Senhor Deus, me dá força para eu chegar na minha partida, Pai Santo, seguro pelo Senhor. Eu não tenho condições, Senhor Deus amado. E o que eu ensino para meus irmãos, eu tenho tristeza, porque eu não sou digno de ensinar para meus irmãos, ó Pai. Mas o Senhor assim o quis. E eu quero lhe pedir, Senhor Deus, que não haja nenhuma, mas nenhuma sombra de negação e nem de substituição de toda situação pecaminosa diante de Ti, a começar por mim, Pai. Mas que vejamos a resolução como lemos aqui agora. E o Senhor livrou de tudo aquilo que estava afligido. E o que está me afligindo, Senhor Deus, são os meus pecados diante do Senhor. Senhor, meu Deus, são as situações que eu nunca consegui vencer. E os meus irmãos também, Pai. Senhor Deus, coloque essa consciência no nosso coração. Visita o amor dentro de nós, Pai. Será que existe algum amor nosso, mesmo que falho, mesmo que humano, Senhor Deus amado, por Ti? Será que podemos ouvir a pergunta, Senhor Jerônimo, você me ama? Será que eu me esconderia de vergonha, Senhor Deus amado? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, alimenta-nos com a Tua graça, Pai querido. Não importa o que estamos vendo por aí. Retira de nós, Senhor meu Deus, o julgamento precoce da nossa própria vida e esse julgamento errôneo, achando que somos com todas as dificuldades capazes. Não somos, Senhor Deus amado, não somos, nunca fomos. A Sua graça, o Seu poder é que tem sido na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa de forma especial esse dia, Pai Santo. Que as mães desse dia, Senhor Deus amado, consigam lembrar de seus filhos, Pai Santo, e não seus filhos lembrar de suas mães, Pai Santo, mas lembrar de que receberam um dom de Deus e que colocaram pessoas ao mundo, Senhor Deus, colocaram filhos no mundo, Senhor Deus amado, e realmente sofrem por esses filhos, que no coração de
todas as mães, Senhor meu Deus, de todo o Brasil, de todo o mundo, haja conscientização de uma única coisa, que a nossa vida não pertence mais a nós. E os nossos filhos, eles não nos pertencem também, são herança do Senhor. Então, Senhor Deus amado, que o sofrimento das mães que aqui estão seja por tentar e fazer com que conheçam que não devem desprezar a santidade de Deus, mas devem obter a salvação e o perdão dos pecados, Pai. Concede graça nesse dia, Pai. Alimenta os corações entristecidos, Pai, colocando o seu amor e, sobretudo, a sua compaixão na vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.